Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito e poderoso, teu povo se encontra aqui, ó Deus, reunidos nesta noite, atendendo a tua santa convocação, ó Deus, de que no dia do Senhor, nós nos reunamos em teu nome, para sermos edificados pelo Senhor através da pregação da palavra, para prestarmos ao Senhor o culto que lhe é devido. E agora, Pai, a tua palavra foi lida, como o presbítero Witter já orou aqui, nós reiteramos esse clamor, que o Senhor nos auxilie, nos ajude, para que todas as nossas preocupações, que nos consomem, que nos incomodam, sejam desvencilhadas da nossa mente nesse momento, para que a gente tenha todo o nosso foco, todo o nosso entendimento, toda a nossa atenção voltada àquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Abençoe o teu povo, Pai, reunido aqui. Abra o entendimento. Ajude-nos a entender também esse texto que tem tantas dificuldades, ó Pai, e que ao longo do tempo tantas pessoas têm trazido interpretações das mais diversas possíveis, mas que hoje a gente consiga olhar para esse texto e sair daqui mais entendido da tua palavra e edificados pelo teu Santo Espírito. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em 1515, um monge agostiniano chamado Martim Lutero, ele vivia em profundo tormento interior. Ele não era alguém relaxado espiritualmente, ele era alguém dedicado, mas essa dedicação de Lutero trazia a ele também inúmeras dificuldades. Por quê? Ele jejuava, ele orava por horas, ele confessava os seus pecados com extremo rigor, e ainda assim, ele não tinha paz. Porque quanto mais Lutero olhava para si, mais ele percebia algo inquietante, a sua consciência continuava o acusando. Ele fazia tudo o que estava ao seu alcance, mas ele não conseguia silenciar aquela voz interior que o acusava dia após dia. Agora talvez você pense assim, mas pastor, eu não sou Lutero. Certamente você não é, nem eu sou. Mas percebam, nós fazemos a mesma coisa, como Lutero nesse momento da sua vida, na história, só que de outras formas. No dia a dia, quantas vezes nós tentamos aliviar a nossa consciência? Quando falamos de forma dura com alguém e depois tentamos compensar a maneira dura como falamos, tentando ser mais gentis. Quando erramos e pensamos, amanhã eu faço melhor. Ou quando ajudamos alguém, mas no fundo nós sentimos que a gente está ajudando para tentar equilibrar aquilo que nós fizemos de errado em alguma época da nossa vida. Ou quando evitamos pensar em certos pecados, como se negligenciar ou tentar esquecer os pecados fossem solucionar os problemas. Ou quando nos comparamos com outras pessoas para tentar nos sentir menos culpados daquilo que fizemos. E há momentos ainda mais silenciosos, quando deitamos a cabeça no travesseiro, e certamente você vai fazer isso hoje à noite, e às vezes as lembranças ruins voltam. Ou quando uma conversa nos acusa por dentro, ou quando ninguém vê, ninguém sabe, mas nós sabemos. A consciência de cada um de nós, ela não se cala com facilidade.
E assim como Lutero, nós também tentamos lidar com a culpa com o esforço próprio. Mas existe algo que nenhum esforço humano consegue resolver, que é a culpa diante de Deus. Nenhum esforço humano consegue mitigar essa culpa. E Pedro está aqui escrevendo para cristãos que estavam sendo acusados injustamente. Mas Pedro não está focando apenas nas acusações externas. Pedro vai mais fundo. Ele trata aqui da consciência. Por quê? Porque no fim, o maior problema nosso não é o que as pessoas dizem de nós, é o que a nossa consciência testemunha diante de Deus. Então, surge uma pergunta central que nós vamos tentar responder hoje. Tentar não, nós vamos responder. Como ter uma boa consciência diante de Deus? Como que a gente pode alcançar isso? Como ter uma boa consciência diante de Deus? E Pedro responde apontando para Cristo. Ele não aponta para o esforço humano, ele não aponta para a disciplina, ele não aponta para a tentativa de compensação, porque ele quer nos ensinar que uma boa consciência não é conquistada, uma boa consciência é recebida. Então, Pedro nos mostra que essa consciência se sustenta em duas verdades centrais da obra de Cristo. E em primeiro lugar, nós vamos ver que essa consciência, ela precisa ser purificada pela morte de Cristo. Mas nós vamos olhar então hoje a partir do seguinte tema: a obra de Cristo como garantia de uma boa consciência. Então a gente parte dessa premissa, que para alguém ter uma boa consciência, ele precisa não somente contemplar a obra de Cristo, mas ele precisa ser alvo da obra de Cristo. E aí então, em primeiro lugar, nós vamos ver que essa consciência, ela é purificada pela morte de Cristo. E é justamente o que nos aponta o versículo 18. E Pedro começa afirmando, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Meus irmãos, essa é uma das declarações mais densas e sublimes de toda a Escritura. E perceba, Pedro não começa aqui, você deve se lembrar que ao longo de várias pregações aqui, nós falamos sobre sofrimento. Por que Pedro está tendo essa temática principal dentro da sua primeira carta? Porque ele está escrevendo para um povo que estava sofrendo pela perseguição, justamente por servirem a Cristo. Mas agora, Pedro já trouxe o exemplo de Cristo, do sofrimento de Cristo, e nesse momento, Pedro não vai começar a partir do versículo 18, que é o texto que nós estamos olhando aqui na pregação dessa noite, ele não vai falar do sofrimento do crente, ele começa falando do sofrimento de Cristo, porque antes de tratar da nossa consciência, Pedro conduz os seus leitores à cruz. O lugar onde a nossa consciência é tratada não é no divã, não é em aconselhamentos, ainda que todas essas coisas podem ser úteis, especialmente o aconselhamento bíblico, mas a nossa consciência precisa ser tratada aos pés da cruz. E a expressão que Pedro usa aqui, morreu pelos pecados, no versículo 18, carrega uma linguagem sacrificial. Uma linguagem sacrificial. E o significado dessa morte, ela aponta para os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, ou seja, Pedro está dizendo para nós, e para os seus leitores da época, que esses sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, e agora Pedro está falando que Cristo cumpriu perfeitamente o sacrifício que era necessário para a remissão de pecados do povo de Deus. Mas vejam, Cristo não apenas morreu, ele não apenas morreu. Aí você fala, sim pastor, eu sei, Cristo ressuscitou. Sim, Cristo ressuscitou, mas se Cristo tivesse apenas morrido, a redenção ela não era suficiente. Cristo morreu e ressuscitou, porque Ele é o nosso mediador, Ele é o próprio Deus. Cristo morreu como oferta pelo pecado, Ele se entregou como oferta pelo pecado, e perceba que esse sacrifício,
a morte de Cristo, Pedro diz que é único. Veja o versículo 18 de novo. Pois também Cristo morreu uma única vez, e isso é fundamental. Porque, diferente dos sacrifícios repetidos do Antigo Testamento, a morte de Cristo, ela é definitiva, ela é suficiente, ela é irrepetível. Não há nenhum complemento à morte de Cristo, à morte do Cordeiro perfeito. Não há continuação a isso, não há necessidade de acrescentar nada. Então, todas as vezes em que o cristão crê em Jesus Cristo, mas ele acredita que ele precisa guardar o sétimo dia, ou que ele precisa se dobrar diante de algum santo, sabe qual é o problema de todas essas coisas? É porque algo está sendo acrescido à obra perfeita de Cristo. O que é que você precisa fazer para ser salvo? Nada. No sentido de obra, você precisa crer. Mas até mesmo o crer, Tiago fala que é dom de Deus, é a fé que nos habilita a crer. Então, até mesmo aquilo que eu preciso devolver como resposta, é Deus que me dá. E isso é humilhante, porque as nossas obras não valem nada diante de Deus. Elas são preciosas quando nós apontamos para Cristo com as nossas obras. Quando você é alguém temente, quando você vive em santificação, e tudo aquilo que você faz, vive e pensa, aponta para Cristo. Mas toda a sua dedicação à obra, o tanto que você vem nos cultos, quantas escolas bíblicas você participa no ano, quantas vezes você leu a Bíblia, e nada disso te faz melhor diante do Senhor para merecer a salvação é por graça. Cristo morreu pelos seus pecados, e você agora vive de maneira, se você está em Cristo, você vive de maneira a se dedicar a uma vida santa, porque Cristo morreu pelos seus pecados. A nossa vida agora de santificação, ela é resposta de gratidão ao que Cristo fez, e não fundamento para o que Cristo fez. Mas há momentos em que o sofrimento chega na nossa vida de maneira inesperada, e com ele pode vir uma pergunta quase automática: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Quem de nós nunca indagou em silêncio ao Senhor alguma coisa nesse nível? E sem perceber, nós começamos a interpretar a dor como se ela fosse uma cobrança de Deus, como se de alguma forma estivesse pagando os nossos pecados. Você já deve ter escutado isso em alguma oportunidade. Eu estou pagando meus pecados. Mas essa forma de pensar, ela precisa ser confrontada pelas Escrituras. Não há fundamento nas Escrituras para sustentar essa frase. Porque Pedro nos ensina que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Isso significa que o pagamento pelos nossos pecados, todos eles, do pecado do presente e do futuro, já foi feito. Cristo pagou por todos os nossos pecados. Na cruz, meus irmãos, Cristo não pagou parcialmente. Ele não deixou saldo em aberto. Sabe quando nós vamos numa pizzaria, num grupo, e aí você vai sozinho, e você acaba indo com aquela família que tem 3 filhos, e aí você fala, puxa vida, aí às vezes o chefe da família fala assim, vamos rachar no meio? Fala assim, mas eu só comi 2 pedaços e tomei uma Coca-Cola, né? E aí vai da ética de cada um. Mas tem gente que às vezes vai lá no caixa e paga uma parte antes, e aí na hora que você vai lá pagar a sua parte, às vezes aquela pessoa fez a boa, e pagou, era R$200, ele pagou 150, e aí você falou, só vou pagar 50, Jesus não fez isso na cruz, Jesus não pagou a conta, a parte maior da conta, e agora você tem que contribuir com um pedacinho, mas você ainda tem que contribuir para a sua salvação. Jesus não fez isso. Na cruz, ele não deixou nenhum saldo em aberto, ele não iniciou um processo que precisa ser completado por você. Na cruz, Jesus declarou, está consumado. E se está consumado, não há mais dívida. Se está consumado, não há mais condenação. Se está consumado, não há mais nenhum pagamento a ser exigido. Porque afinal, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa verdade deve impactar diretamente a forma como nós encaramos o nosso sofrimento. Deus não cobra 2 vezes a mesma dívida.
A sua dívida, meu irmão, se você está em Cristo, assim como eu, foi paga na cruz do Calvário. O seu sofrimento que te afastava de Deus foi pago por Cristo. O pecado, o custo do pecado foi pago por Cristo. Se Cristo já pagou, então o seu sofrimento não é punição, não é acerto de contas, não é Deus equilibrando a justiça contra você. Mas isso não significa que o sofrimento seja sem sentido. Nós precisamos fazer uma distinção aqui muito fundamental. Pagamento não é a mesma coisa que consequência. Quando nós falamos que Cristo pagou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário, não significa que nós não vamos sofrer. E não significa que o sofrimento não vai doer. Nós vivemos num mundo caído, você precisa se lembrar disso. Nós colhemos frutos de todas as decisões que nós tomamos, das boas e das ruins. E nós somos muitas vezes disciplinados por Deus, como filhos que somos. Mas nada disso carrega condenação. O seu sofrimento aqui na terra não é fruto de alguma condenação, porque todo o sofrimento que o pecado causava para afastamento do Senhor, Cristo pagou. Cristo pagou. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento nas mãos de Deus não é um tribunal. O sofrimento nas mãos de Deus é uma oficina. O sofrimento nas mãos de Deus não é uma cobrança, é um instrumento para lapidar você. Talvez Deus tenha permitido que você sofra em algumas áreas para justamente tratar o seu pecado. Talvez você é alguém que sofre todo dia 10 do mês, porque todo aquele salário que caiu do Pix da sua conta já foi embora. E você tem sido um mau administrador dos seus recursos, e você tem sofrido por isso. É um sofrimento causado por você, como consequência do pecado no mundo. O mesmo Deus que perdoou completamente em Cristo Jesus, é o Deus que agora está moldando cuidadosamente a vida de cada um dos seus filhos. E se a cruz resolveu o problema da culpa, então o sofrimento não pode mais ser interpretado por nenhum de nós como punição. Lembra de Isaías 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Cristo. O castigo que te traz a paz não está sobre você, estava sobre Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que agora nós podemos desfrutar da paz. Ou seja, o sofrimento que traz condenação já caiu sobre Cristo. Dessa forma, como quando os dias difíceis chegarem, quando a dor apertar, quando a mente começar a te acusar, resista à tentação de olhar para o céu e achar que Deus está contra você. Porque aquele que não poupou o próprio filho, não está tentando te destruir agora, ele está te lapidando. Mas olhando novamente aqui para o texto, veja no versículo 18. Pedro diz que depois que Cristo morreu uma única vez pelo pecado, ele diz, o justo pelos injustos. E aqui nós temos a maravilhosa doutrina da substituição penal. O que é isso? Cristo, o justo, o perfeitamente santo, sem pecado, tomou o lugar dos injustos. Lembra da frase de João Batista? Quando viu Cristo se aproximando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros que os homens apresentavam em todo o Antigo Testamento não tinham poder para perdoar pecados. O único cordeiro que tem poder para perdoar pecados é Cristo Jesus. E não há outro caminho para perdão de pecados. Não existe limbo, não existe purgatório para perdoar pecados. O único caminho que pode perdoar os nossos pecados é Cristo. Jesus não apenas morreu por nós no sentido de benefício. A morte de Cristo traz a nós inúmeros benefícios, mas Jesus também morreu por nós de maneira substitutiva. Cristo nos substituiu naquela morte, porque Ele ocupou o nosso lugar. É por isso que Isaías 53, eu repito, diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Cristo Jesus sorveu cada gota do cálice da ira de Deus, toda a ira de Deus contra o pecado dos eleitos,
foi tomado por Cristo para que hoje nós pudéssemos experimentar da paz com o Senhor. Jesus Cristo sofreu a penalidade que era nossa. Ele assumiu a nossa culpa. E o propósito dessa substituição de Jesus é muito claro. Pedro fala, para conduzir-vos a Deus. Então olha que interessante, todos aqueles por quem Cristo morreu, deixa eu afirmar algo para vocês categórico aqui, você como um cristão reformado, você precisa ter essa convicção, não vai ter ninguém no inferno por quem Cristo morreu. Todos por quem Cristo morreu estarão no gozo eterno de Deus. Porque todo mundo por quem Cristo morreu, a graça uma hora vai alcançar. E eu e você somos chamados a sermos instrumentos para levarmos a palavra de Deus. Para que então os eleitos possam ser revelados na história. Assim como você um dia foi. Lembra da sua vida? O que você era antes da graça. E então no dia em que a graça de Cristo Jesus fez morada no seu coração, tudo mudou. Pela graça. Cristo concedeu a fé para que nós pudéssemos crer nele. Isso não te custou nada, mas para Deus custou a vida do seu único filho. Do seu único filho. Ou seja, a obra de Cristo, meus irmãos, ela não termina no perdão. A obra de Cristo termina, ela culmina na reconciliação, porque Deus nos perdoa em Cristo Jesus, e Ele nos traz para dentro da sua família. Agora nós olhamos para Cristo e temos nele a figura do nosso Salvador, mas também do nosso irmão mais velho, aquela pessoa que nós podemos olhar e imitar cada passo, para a gente aprender a viver uma vida boa neste mundo. E esse Salvador, ele nos garante o caminho não só para a vida eterna, mas o caminho para nós dirigirmos a nossa oração quantas vezes quisermos e chamarmos Deus, o Criador de todas as coisas, de Pai. Não é apenas remoção da culpa, é restauração do relacionamento. Deus pega quem estava afastado e traz de volta a sua presença por causa da obra de Cristo, o justo pelos injustos. Mas não entenda esse justo pelos injustos como todas as pessoas do mundo. Porque que sangue poderoso é esse? Que poder de salvação é esse? Que Cristo morreu na cruz, mas a pessoa simplesmente olha para Jesus e fala assim, eu não quero te seguir, eu não quero te servir, eu vou para o inferno com toda a minha consciência e convicção. Que Deus é esse? Se isso fosse verdade. Mas o que nós cremos é que no dia da salvação, o poder de Deus é manifestado. Cada gota de sangue de Jesus Cristo vertida na cruz tinha CPF. E cada número dos eleitos é chamado ao longo do tempo. Você foi chamado numa época, eu fui em outra, existem outros ainda que serão chamados, mas todos eles são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há outro caminho. Não há cumprimento de dia santo. Não há boas obras que se tenha que fazer para garantir a salvação. Todas essas coisas são reflexos da obra de Cristo na nossa vida. Nós vivemos tentando lidar com a consciência de muitas formas. Como nós já vimos, a gente fica tentando compensar, melhorando o comportamento, evitando certos pensamentos, nos comparando com outras pessoas. Nós criamos pequenas estratégias para tentar aliviar esse peso interno, mas o problema é que nenhuma dessas coisas pode resolver o problema central, a raiz do problema. Porque a consciência não está acusando apenas por causa de erros sociais. A consciência acusa por causa dos pecados contra Deus, da nossa culpa diante de Deus. E aqui está o ponto central. A consciência não é purificada por esforço. A consciência ela é purificada por substituição. Não é o que você faz depois do erro que resolve o problema. É o que Cristo fez na cruz. Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo purifica a consciência das obras mortas. As nossas obras, para garantir a salvação, são trapo de imundícia. Ou seja, até as nossas tentativas de nos justificar diante de Deus
todas elas são insuficientes. Todas elas são insuficientes. Pense em algo simples do cotidiano. Quando uma criança quebra alguma coisa de muito valor dentro de casa, pense naquele vaso que já é a terceira geração que ele está na família, ele está lá na sua casa, em cima de uma mesinha de centro, e você já falou várias vezes para a criança para ela não mexer ali, mas então ela esbarra e quebra. Geralmente a criança, quando faz isso, ela tenta juntar os cacos. Quando ela não consegue juntar os cacos, ela tenta esconder. E às vezes ela tenta compensar depois, tentando ser mais obediente, falando com uma vozinha que você ouve, você fala assim, essa não é a voz normal dela. Mas nada disso muda o fato de que algo foi quebrado. Agora imagine o pai dessa criança, chegando para ela e dizendo, meu filho, fica tranquilo, papai assume o prejuízo. Pode ficar tranquilo. Isso já muda a realidade dessa criança. Mas no Evangelho, não é só que Cristo assumiu o prejuízo da nossa culpa. A culpa também, ela é removida. Cristo assume e Ele remove a culpa. Na cruz, Cristo não apenas oferece uma segunda chance para os descendentes de Adão, Ele oferece um veredito. Ele diz, já está pago. Senhor, o que eu preciso fazer? Já está pago. Já está pago. Por isso, uma consciência limpa não vem de você prometer que vai melhorar. Não vem de você tentar equilibrar o passado com boas obras no presente. Ela vem de confiar que Cristo já resolveu o problema na raiz. Por isso é um chamado para todos que estão aqui nessa noite. Se você talvez está afastado do Senhor, não fique colocando empecilhos. Depois que eu resolver isso na minha vida, eu vou para a igreja. Depois que eu terminar isso aqui, aí eu vou buscar o Senhor. Deixa eu fazer um alerta para você. Você não pode garantir que amanhã você vai acordar vivo. O chamado ao arrependimento é agora. Porque quando você fica achando que você precisa se desvencilhar de algo para aí começar a seguir a Cristo, você está acrescentando alguma coisa à obra redentora de Cristo. Isso não significa que você vai começar a seguir a Cristo e vai viver do mesmo jeito. Porque aqueles que começam a seguir a Cristo, há uma mudança, há uma transformação no coração. Mas isso é pelo próprio Espírito. Essa mudança não é algo forçado, não é algo somente externo. Uma mudança externa, verdadeira, é aquilo que vem de dentro. Mas agora isso também nos confronta. Porque muitas vezes nós queremos o alívio da culpa, sem encarar a gravidade do pecado. Mas a cruz nos lembra, se foi necessário que o Filho de Deus morresse, então o pecado não é uma coisa leve. Por outro lado, a cruz também ela nos consola. Se Cristo morreu por pecadores, então não existe nenhuma culpa que Ele não possa remover. Nenhuma. Se você vive preso ao passado, olhe para a cruz. Se você tenta constantemente se provar melhor, olhe para a cruz. Se a sua consciência vive oscilando entre culpa e alívio temporário, olhe para a cruz. Porque a segurança da consciência não está em você. A segurança da sua consciência limpa e tranquila está na obra de Cristo. Nós não obedecemos para limpar a nossa consciência. Nós obedecemos porque a nossa consciência já foi limpa. Nós não buscamos santidade para sermos aceitos. Nós buscamos santidade porque a gente entende que já foi aceito por Deus em Cristo Jesus. A consciência que talvez você tenta aliviar na base do esforço, Deus já purificou pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas se no versículo 18, Pedro nos levou à cruz para mostrar que a consciência é purificada pela morte de Cristo, agora dos versículos 19 ao 22, Pedro aqui vai ampliar os horizontes. Ele não mostra que essa consciência ela não é apenas limpa, ela é sustentada pela vitória de Cristo. Se a morte de Cristo purifica a nossa consciência, é o que a gente viu em primeiro lugar, em segundo lugar nós vamos ver que a obra vitoriosa de Cristo é o que sustenta a nossa consciência diante do Senhor. Pedro segue dizendo que Cristo
Versículo 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. E meus irmãos, esse aqui é um dos textos que tem mais enrosco teológico no Novo Testamento. Tem pelo menos 5 principais interpretações desse versículo. Eu não vou gastar o tempo aqui explicando cada uma delas, eu já vou apresentar para vocês aquilo que eu entendo com base não só naquilo que eu acho, mas na interpretação das Escrituras e também fundamentado em vários, subido no ombro de vários teólogos muito melhores do que eu e mais experientes do que eu. Pedro diz aqui então para nós, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. A chave para a gente entender o que Pedro está dizendo aqui, o que não está descrevendo, ou, aliás, Pedro aqui ele não está tentando descrever alguma coisa que Cristo fez entre a morte e a ressurreição. Isso tem que ser fixo na nossa mente. Pedro não está falando aqui de algum passeio que Jesus fez de final de semana. Nós estamos perto da Páscoa, né? Jesus não morreu, foi dar um passeio e depois voltou. E aí, dentro desse passeio, ele foi lá nos espíritos em prisão. E ele pregou para esses espíritos. Mas Pedro aqui está mostrando algo que Jesus fez no passado, pelo Espírito. Lembra? Antes de Cristo encarnar, ele era Espírito. Deus é Espírito. Jesus é Deus. Ele era Espírito. Ele está desde o princípio. Lembra de 1 João capítulo 1, versículo 1? Então vejam. Pedro está falando aqui de algo que Cristo em Espírito fez no passado. Quando? Você fala, mas quando, pastor? Nos dias de Noé. O próprio texto, ele aponta para essa direção ao dizer, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Você pode perguntar assim, mas pastor, como é que Jesus, o Jesus que eu sirvo agora, que encarnou, que nasceu de Maria, como que Jesus Cristo pregou lá no tempo de Noé? E para entender isso, a gente precisa voltar no versículo 18. Ficou uma parte aí do versículo 18 sem explicar. Pedro termina aqui o versículo 18 dizendo, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aqui está um enrosco, tem muita gente que ora para esse Espírito aqui, e acha que o tradutor da língua grega, no Novo Testamento, ele deveria ter colocado no Espírito em E maiúsculo, porque se refere ao Espírito Santo, mas não é. A ideia aqui é de Espírito, mas veja, nós não temos essas duas referências, elas não dizem respeito ao corpo e à alma de Jesus. Não é isso que Pedro está falando. Segundo o entendimento de Pedro, a ideia de morto na carne se refere à humanidade de Jesus. E aí é hora de você pegar assim e circular, morto na carne, puxa uma linha, para você não esquecer isso mais. Humanidade de Jesus. Ou seja, é o estado de fraqueza, de limitação em que Jesus estava exposto quando ele se encarnou. A segunda parte, que é vivificado no Espírito, ela tem mais significado se a gente entender como a natureza divina do Redentor. Veja, não é Espírito com E maiúsculo, porque senão se referia à terceira pessoa da Trindade. Vivificado no Espírito é o estado de poder, é o estado de não limitação do Redentor, ou seja, antes dele se encarnar e depois dele se encarnar, né? Depois da sua ressurreição, melhor dizendo. E foi neste tempo em que Jesus pregou os espíritos em prisão, e o próprio Pedro já fundamenta isso, lá em 1 Pedro 1,11, se você olhar aí 1 Pedro 1,11, ele diz assim, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, Pedro aqui já está fundamentando que Cristo sempre esteve ativo na proclamação da salvação, mesmo antes da sua encarnação. Por isso, quando o texto de Pedro diz, vivificado em espírito, no qual também foi, ele não está se referindo ao lugar onde ele foi, onde Cristo foi depois da morte,
mas onde ele estava quando havia desobedientes no tempo de Noé. E foi nesse espírito de vivificação, esse espírito sem limitação, um espírito de vivificação, que ele pregou através dos profetas nos tempos antigos. Pode parecer complicado, né? Deixa eu tentar clarear um pouco mais. Talvez você está acompanhando bem o raciocínio, você falou assim, mas pastor, eu sou um crente reformado, e eu já li lá no credo apostólico, que tem uma cláusula lá no credo apostólico que fala que Jesus desceu ao Hades. Esse texto aqui não é a explicação daquilo? Não. E por que não? Porque o entendimento da maior parte dos reformados é que essa parte do credo apostólico, quando lá no credo apostólico diz, foi crucificado, morto e sepultado, vírgula, desceu ao Hades, esse desceu ao Hades, ele deveria ser uma substituição de crucificado, morto e sepultado, em uma sentença. A ideia de que Cristo experimentou o inferno da alma, não que Cristo foi até o inferno. O que Jesus vai fazer no inferno? Pregar para quem? Para quê? O que Jesus vai fazer lá? Porque as pessoas precisam ouvir o evangelho para serem condenadas. Mentira! Porque todos aqueles que são descendentes de Adão, já nascem e são condenados pelos seus próprios pecados. Ninguém precisa ouvir o evangelho e dizer não para ir para o inferno. E aí o perigo é ainda maior, né? Então, essa expressão, desceu ao Hades, é um acréscimo feito no credo apostólico por volta do século VII. A gente começa a ver isso sendo acrescido. E depois teologias foram desenvolvidas a partir desse acréscimo, que deveria significar justamente a parte em que fala crucificado, morto e sepultado. E é isso que a tradição reformada sustenta, que a descida de Cristo ao Hades deve ser entendida como algo que aconteceu enquanto ele estava sobre a ira de Deus no Calvário. Até porque, se você se lembrar lá em Lucas 23, 46, o próprio Senhor Jesus, quando está ali na cruz, nos seus últimos suspiros, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, o espírito foi entregue ao Pai, e não indo ao inferno no final de semana. E você também deve se lembrar do outro texto também, em Lucas 23, 43, quando o ladrão que estava à direita, viu? Não à esquerda, à direita de Jesus, Jesus disse, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Aí você imagina o ladrão chegando, depois de ser perdoado dos seus pecados, mesmo nos 45 do segundo tempo, ele chegando no céu, foi, mas cadê aquele rapaz que estava lá do meu lado na crucificação? Ele foi dar um passeio lá no inferno para pegar os espíritos em prisão, e daqui a pouco ele chega. Meus irmãos, isso é loucura. A Bíblia nos mostra que Jesus foi assunto aos céus, não somente depois da sua ressurreição, mas nesse momento da sua morte, enquanto o seu corpo estava sepultado, o Espírito de Cristo estava junto com o Pai. Dessa forma, esse texto não deve ser interpretado como se Jesus foi até o inferno pregar a alguém, ou como outros ousam dizer que Jesus foi ao inferno para pagar a dívida para Satanás. As coisas vão só piorando. Então, por isso que eu não quero trazer as 5 principais interpretações. Vamos ficar só com a interpretação dos reformados. Mas quem são, então, esses espíritos em prisão do versículo 19? São justamente os ímpios do tempo de Noé. As pessoas que estavam presas por causa dos seus pecados, aprisionados numa vida de pecado, mas que depois do dilúvio, eles de fato agora estão presos nos pecados, eles foram para o inferno. Só se salvou ali a família de Noé. Agora perceba o argumento de Pedro, e aí por isso que o contexto é tão importante. Você lembra para quem que Pedro está escrevendo isso aqui? É curioso a gente parar e pensar assim, por que Pedro sacou da manga justamente a história de Noé? Por que ele não falou de Moisés? Por que ele não falou de Davi, de outros personagens do Antigo Testamento? Lembra, Pedro está escrevendo para crentes que estão sendo rejeitados, para pessoas que são minorias, para pessoas que viviam num ambiente hostil. E aí então ele aponta para Noé. Noé também era minoria no seu tempo. Noé também pregava no mundo incrédulo. Noé também parecia estar perdendo. Mas no final,
Noé foi salvo e os desobedientes foram julgados. O que é que isso fica de lição para nós? Não julgue a realidade pela aparência presente. Não julgue a realidade pela aparência presente. Porque se você olhasse para Noé e sua família no tempo dele, tudo indicava que os incrédulos estavam certos. Eles eram maioria, eles viviam normalmente, eles seguiam suas vidas sem preocupação. Se talvez Noé tivesse dito assim, olha, estou fazendo uma arca porque Deus anunciou que vai destruir o mundo com chuva. E aí, crianças, presta atenção aqui agora no pastor, vocês sabiam que até o tempo de Noé nunca tinha chovido igual chove, igual hoje? A terra, ela era regada com orvalho fininho que caía. Sabe quando a gente acorda de manhã, quando a gente vem bem cedinho aqui na igreja, esse gramado aqui do espaço da igreja, está todo molhado de orvalho. Se você andar ali, o sapato fica todo molhado do orvalho. A terra, ela era molhada assim. Então imagina só, Noé está falando para o pessoal, eu estou construindo uma arca, e eu estou anunciando que Deus vai destruir esse mundo com água. Que água o quê, Noé? Você está maluco? Chuva? O que é chuva? Não tinha chovido, gente. E Noé está pagando uma de doido aqui para o pessoal está olhando para Noé e fala, esse cara está maluco. Fica ele e os filhos dele o dia inteiro construindo esse barcão aí, falando que vai salvar a humanidade, quem quiser, as portas estão abertas. Mas se alguém analisasse o presente, a conclusão seria óbvia, Noé está errado e o mundo está certo. Mas o problema é exatamente esse, a aparência presente nem sempre revela a realidade final. Noé vivia pela fé, num mundo que zombava de Deus. Estão percebendo a associação? Por que Pedro saca a história de Noé? Aqueles homens para quem Pedro está escrevendo eram conhecedores da palavra do Antigo Testamento, assim como nós. E Pedro está mostrando para ele, olha, assim como Noé sofreu num tempo anunciando as verdades de Deus, e ninguém queria ouvir, vocês também vão passar por isso. Mas Noé foi salvo e vocês também serão salvos. É por isso que ele traz a história de Noé. Pedro traz essa história não apenas para informar, mas para sustentar o coração do crente. Porque uma das maiores lutas da consciência não é apenas a culpa do passado, mas é a dúvida do presente. É quando você começa a se perguntar assim, será que eu estou indo mesmo no caminho certo? Será que era mesmo para eu ser crente? Ou era para eu me entregar aos prazeres desse mundo e viver de outro jeito? Será que vale a pena ser fiel ao Senhor? Porque parece que quem ignora Deus está vivendo melhor do que eu. Talvez você já pensou isso. E essas perguntas, elas não são superficiais, elas surgem quando você faz o certo e é prejudicado. Elas surgem quando você permanece firme e é deixado de lado. Quando você busca a Deus, e mesmo buscando a Deus, você vê ímpios prosperando mais do que você. E aí você é tentado a pensar isso. E nesse momento, é justamente nesse momento que a consciência ela começa a se enfraquecer. Não por causa do pecado, mas por causa da pressão. E é aqui que Pedro nos chama a mudar o olhar. Pedro está falando assim, não olhe para as circunstâncias, olhe para a realidade redentiva, olhe para a obra de Cristo, porque é a obra de Cristo que sustenta a nossa vitória, porque a nossa vitória é por causa da vitória de Cristo. Cristo estava pregando nos dias de Noé, o mundo rejeitou, parecia que nada estava acontecendo, mas o juízo veio e a salvação também. E o mesmo padrão continua hoje. Cristo veio ao mundo, ele foi rejeitado, ele foi crucificado, parecia derrota, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está exaltado à destra do Pai. Isso significa que a história não é definida pelo que parece agora, mas pelo que Deus já decretou em Cristo Jesus. Você não pode avaliar a sua vida espiritual apenas olhando para o momento agora. Talvez você olhe para como você tem vivido com a sua esposa e parece que nem crente você é. Talvez você olhe para a maneira como o seu namoro está funcionando e você imagina que nem crente você é. Talvez você vai duvidar da sua fé. O que você precisa fazer? Olhe para a cruz, olhe para Cristo, realinhe os seus caminhos, os seus passos a partir da realidade da obra de Cristo.
Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes fidelidade parece fracasso. Às vezes obediência para nós pode parecer perda. E às vezes santidade parece atraso de vida. Em especial para os jovens, que são tão tentados a viverem os prazeres da carne. E aqui eu faço um apelo para todos vocês, meus irmãos, e para os pais aqui que têm filhos também. Posterguem ao máximo que seus filhos comecem a namorar. Porque se eles não têm maturidade para casar, se eu chegar para um pai hoje, que tem um filho de 17, 18 anos namorando, e perguntar assim, ele pode casar? Não, ele está muito novo para isso. Por que você deixa ele namorar? Para desfrutar de coisas que somente o casamento pode trazer? Para ele ser tentado? Porque a gente sabe o que beijo na boca causa em nós. E na vida do casal que está namorando, beijo na boca vai causar sensações e procurar coisas que você, casal de namorado, ainda não pode desfrutar. A palavra de Deus fala que se você quiser desfrutar do sexo, case-se. Case-se. E talvez você deve estar pensando assim, ixi, coitada do João Camilo e da Bruna. Coitados não. Eu vou procurar dar para eles aquilo que eu não tive. A minha juventude foi sem Cristo. Eu tive uma vida promíscua nessa área. Talvez você também teve. Mas a graça de Cristo nos purifica. Pensa que coisa maravilhosa é você, pai, levar sua filha no casamento. E aí, tem gente hoje que está fazendo até cachorrinho entrar com aliança, né? Misericórdia, se algum dia alguém tentar fazer isso num casamento, eu nem faço casamento. Mas o pai entrar com a filha, e ali ter aquele momento, que é tradição sim. Agora entra-se pai, mãe, vó, tudo junto, né? Mas é o pai, há um símbolo naquilo ali, porque é o pai, aquele que cuidou, que zelou por sua filha a vida toda, agora ele entrega a mão da filha dele para outro homem. Isso é um símbolo. Ele falou assim, olha, até agora eu zelei pela vida dela, eu cuidei dela, agora eu estou entregando ela para você, a responsabilidade é sua. Isso tem uma beleza nisso. Imagina você ter a tranquilidade de saber que a primeira noite da sua filha com o homem vai ser no dia das núpcias. Isso é maravilhoso. O primeiro beijo ardente que o seu filho ou a sua filha vai dar, vai ser com um marido, e não com um namoradinho, onde há juras de amor na internet e um mês depois apaga-se todas as fotos. Meus irmãos, eduquem os seus filhos para refletirem a glória de Cristo também no namoro. Para com esse negócio de deixar menino de 14, 15 anos começando a namorar. Crente não namora, e crente namora há pouco tempo. Tá? Aqueles que precisam ouvir, receba a bênção aí. Namora há pouco tempo, para casar logo. Não fique exposto a tentações, meus irmãos. Casem-se no Senhor, casem-se com as pessoas que vocês vão, meu bem, está quase na hora, vão para a igreja. Não se casem com um homem ou com uma mulher que você vai sozinho para a igreja e ela vai ficar em casa vendo Netflix ou sei lá o quê. Tenha o prazer de deixar a casa com as luzes apagadas e encher um banco da igreja. Mas assim como nos dias de Noé, assim como na cruz, o que parece derrota é exatamente o contrário, é o caminho da vitória. O que isso tem a ver? Tem a ver, jovem, que hoje você preservar a sua virgindade para se casar, para se entregar para o seu marido, para a sua esposa, os seus colegas de faculdade podem achar em você antiquado, careta, ultrapassado, mas quando chegar lá a hora em que você se casar, você vai desfrutar de bênçãos que essas pessoas que entregam para a vida sexual, quando não deveria se entregar, não vão desfrutar. Então pense nisso. Pais, exortem quanto a isso. Exortem seus filhos. Olha, para de gastar, porque você tem que casar. Quer, mãe, casar agora não, então para de namorar. Se não tem plano para casar, não namore não. Aí, eu tenho plano para casar. Quanto tempo?
15 anos é o suficiente, depois que eu terminar meu mestrado. Vai de reto, Satanás, sai disso que é obra do maligno. É obra do maligno. Mas voltando aqui, e evitando as divagações que às vezes a mente faz, quando a nossa consciência começa a vacilar, seja nessa área ou seja em outras, não olhe para aquilo que está diante dos seus olhos, olhe para Cristo, porque Ele foi rejeitado, mas Ele é Rei, Ele foi crucificado, mas Ele venceu, Ele foi humilhado, mas agora Ele está exaltado, e se você está unido a Ele, a sua história também não termina na aparência presente. E Pedro aqui, então, conecta isso com o batismo. Olha que interessante. Ele conecta a arca com o batismo. Ele fala, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, essa palavrinha aqui, a qual, ela se refere às águas do dilúvio. Deixa eu mostrar aqui no texto, né? Versículo 21, fala assim, a qual, figurando o batismo, então, esse a qual se refere às águas de dilúvio, ou seja, a experiência da salvação através do sinal das águas. Mas Pedro, imediatamente, ele já faz um alerta. Ele está imaginando o que talvez as pessoas iriam pensar, ele fala assim, não sendo a remoção das imundícias da carne. Ou seja, as águas do batismo, nós não cremos num batismo remidor em seu sinal. Nós cremos que aquilo que redime o cristão é o sangue de Cristo. O batismo é um sinal, não é a água que lava o crente do pecado. O que lava o crente do pecado é o sangue de Jesus Cristo. E aqui é claro, o batismo não é um rito. Ele não é remoção da sujeira do corpo. Ele é uma realidade interna. A palavra usada aqui para indagação, ela traz a ideia de apelo, de compromisso, de resposta diante de Deus. Ou seja, o batismo é a expressão de alguém que se volta para Deus com base na obra de Cristo. É por isso que alguém quer batizar. É por isso que alguém vira para o pastor e fala, pastor, eu quero fazer o curso aí para eu me batizar. Por quê? Não é que depois do curso é que ele então vai seguir a Cristo. Não, para que alguém seja apresentado ao curso, para começar a fazer o batismo, já deve ter havido a obra de Cristo dentro dessa pessoa, o coração já deve ter se transformado. Ou seja, o batismo é a expressão de alguém que se volta para Deus com base na obra de Cristo. Isso é possível mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui está o fundamento da consciência. Não é o que você sente, não é o que os outros dizem, não é o que parece agora, é a ressurreição de Cristo. E por isso que Pedro conclui o capítulo 3 dizendo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Imagine alguém que começou a assistir um filme de ação, daqueles bons, da DC, Batman, né? E aí a pessoa está vendo um filme. E tudo parece caminhar para o pior. O vilão está no controle, o herói está sendo cercado, está tomando uma surra, os planos do herói falharam, e naquele momento tudo indica que o mal vai vencer. E aí você está com alguém vendo o filme pela primeira vez, mas você já viu aquele filme. E aí agora imagine essa pessoa levantando do sofá e fala, não, muda aí, vamos pegar outro filme, escolhe outro filme aí, vamos ver outra coisa. Porque não faz sentido continuar gastando o nosso tempo vendo isso, porque eu já sei como é que vai terminar, o herói vai morrer e o vilão vai triunfar, mas aí você está ali do lado, você já viu o filme, e você sabe que o herói ainda vai se levantar, e que a aparente derrota é um pequeno trecho do enredo, para dar um clima no filme, para dar aquele triunfo. Você sabe que a vitória já está definida, mesmo que olhando para o momento do filme não pareça possível a vitória. Então, para que a outra pessoa não pare de ver o filme, comece a ver outro filme, você oferece então o terrível spoiler. E aí você conta o final do filme, porque para que ele possa ver até o final. E então essa pessoa se anima, e ela continua vendo. E enquanto ela assiste novamente, ela não se desespera mais quando parece que o herói continua apanhando, quando parece que o vilão vai ganhar. Por quê? Porque mesmo nas cenas
terríveis, ela permanece firme. Por quê? Porque agora ela já sabe o final. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida no meio do filme. Quando a fidelidade parece não valer a pena, quando os ímpios prosperam e os justos sofrem, quando obedecer a Deus parece custar caro demais, um preço que às vezes a gente não consegue pagar, e tudo parece fora de lugar. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a julgar a realidade apenas pelo que vemos agora. Mas Pedro nos chama a não olhar somente para o momento presente. Você está dentro de uma história que você, cristão, já sabe o final. Você conhece o desfecho. Cristo já venceu na cruz. Cristo já ressuscitou. Cristo já está exaltado à direita de Deus. Anjos, autoridades, poderes estão sujeitos a Ele. O final já está decidido. Então, quando a sua consciência começar a vacilar, quando parecer que não vale mais a pena continuar, quando tudo indicar o contrário, lembre-se, você não está mais vivendo uma história indefinida. Você sabe o desfecho final. Você está vivendo uma história cujo final já foi garantido por Cristo. E esse final é vitória, não é derrota. Mas diante de tudo isso, irmãos, que vimos até agora, a pergunta que fica para o seu coração não deve ser se você entendeu as coisas complexas desse texto, mas se você está descansando na obra de Cristo. Porque no fim só existem dois caminhos possíveis. Ou você continua tentando lidar com a sua consciência pelo seu próprio esforço, tentando compensar, tentando melhorar, tentando equilibrar, ou você finalmente descansa naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E foi exatamente esse ponto que a vida de Lutero recebeu uma transformação. Enquanto ele olhava para si mesmo, enquanto ele se caminhava para o confessionário todos os dias, enchendo a paciência para o líder da sua diocese, ele se via cada dia mais culpado. E esse peso era insuportável, não dava para carregar. Mas um dia, lendo um texto, o Espírito Santo iluminou a sua mente, e ele leu: o justo viverá pela fé. Os seus olhos saíram de si mesmo e se voltaram para Cristo. E ele encontrou o que nunca conseguiu produzir, uma consciência purificada. Por quê? Porque a consciência só pode ser purificada pela cruz. Ele encontrou uma consciência sustentada, não pelas suas boas obras, mas pela obra de Cristo. A cruz declarou que a sua dívida estava paga, e o Cristo exaltado garantiu que essa obra jamais seria desfeita. E é exatamente isso que está diante de você hoje. Agora pense com sinceridade, onde que você tem buscado paz para a sua consciência? É no seu esforço? É na sua tentativa de ser melhor? É na comparação com os outros? Ou é em Cristo? E quando a sua fé é pressionada, você olha para o presente ou você olha para o fim da história? Porque quem vive olhando apenas para o agora, vacila. Mas quem olha para Cristo, quem tem os olhos fitos em Cristo Jesus, na sua obra perfeita, permanece. Então hoje o chamado é simples para todos nós, mas ele é decisivo. Pare de tentar carregar um peso que Cristo já levou por você. Pare de tentar sustentar algo que Cristo já garantiu. Olhe para a cruz e tenha a sua consciência purificada. Olhe para o trono da graça de Deus e tenha a sua consciência sustentada pelo poder de Cristo. Assim como Lutero encontrou descanso fora de si, você também é chamado a encontrar descanso em Jesus Cristo. Porque a obra do único Redentor, ela não precisa de nenhuma adição, ela é perfeita. Creia em Jesus e desfrute de uma boa consciência diante de Deus. Que Deus nos ajude para que a gente viva assim. Para que em todos os momentos em que a nossa consciência tentar nos acusar de novo, você se lembre de Cristo e pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Para que você viva uma vida sem peso. Para que a santificação na sua vida não seja um peso para conquistar alguma coisa, mas como um reflexo daquilo que Cristo fez na cruz
por você.